Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Montempo aqui convosco, meu primeiro material, primeiro vídeo, primeira contribuição aqui neste belo 2022 que se inicia. O Guilherme já tocou aí algumas entrevistas, dando o nosso start para o canal e para os trabalhos que queremos tocar aqui neste ano e com certeza que venham ainda muitos outros, e estamos aí na expectativa, claro, de que cada vez melhoremos, possamos adquirir mais qualidade, prestígio e entrelaçamento com todos vocês, em especial com as pessoas que se declaram no campo progressista, no campo da esquerda do pensamento, seja ele no âmbito filosófico, econômico, jurídico, sociológico, psicológico, entre quantos outros a gente possa querer adicionar aqui. E de qualquer forma, só antes mostrar aqui, hoje eu estou inovando. Geralmente eu gosto de ficar com uma caneta, mas dessa vez estou com um pincelzinho aqui. Tá bonitinho, né? Da época que eu costumava brincar de pintar. Longe de mim ser um pintor propriamente, não tenho essa faculdade, mas de vez em quando era divertido brincar de fazer arte, né? Mas é isso. Voltando então ao tema, ao assunto que estamos propriamente aqui discutindo, notícias comentadas abrindo esse 2022 e quero aqui com alegria anunciar a todos que fiz aí o uso da terceira dose, aliás, né, a minha primeira vacinação nesta primeira semana de 2022, nada mais, nada menos do que a terceira dose da vacina contra a Covid-19. No caso, eu tomei da Pfizer. Já havia tomado a primeira e a segunda doses da Coronavac contra. Eu ia falar cloroquina, né? Mas não. No meu caso. No meu caso, não. Nada de cloroquina. Tomei as duas doses da Coronavac e agora, para essa primeira semana de 2022, fiz uso então da Pfizer, a vacina disponível aí para servir como terceira dose do imunizante e completar, portanto, até então, a sequência de vacinação que está sendo devidamente liberada e aprovada pelos órgãos de saúde. Tive sim uma leve, né, reação, não senti nada na primeira e na segunda dose, a não ser um leve dolorido no braço, mas coisa que durou minutos, talvez horas, e de ontem, quando tomei a vacina para cá, daí sim, o meu braço teve um dolorido, o braço direito no caso, sofreu sim um processo de dor mais intenso, só ele até o momento, e hoje o corpo quis dar uma baqueada, mas nada que tenha nada significativo, tirando o braço que ainda está bastante incômodo, de resto nada que tenha assim me incomodado, me perturbado além do normal. E espero que para amanhã o braço já esteja devidamente mais relaxado, mais acomodado. Mas, meus queridos, não deixem de tomar a vacina. Evidentemente, cada organismo vai responder de um jeito, cada processo vai ser de uma forma. Isso que aconteceu comigo é normal.
todos eles têm avaliado, não só com esse tipo de vacinas, como outras, a medicina, a ciência sabe muito bem disso, então não é nada que tenham que ficar preocupados, desesperados, nada disso. Mas como já estamos falando, e aqui no Mesa de Debates a gente busca trazer muitas conversas, entrevistas, falas aí de pesquisadores, médicos, cientistas que estão aí na área, tratando essa questão, aliás, da vacina, entre outros, é claro que vai de organismo para organismo, mas antes de tudo é vital e necessário que tomemos a vacina e procuremos nos proteger a nós e, claro, evidentemente, aos outros, aos terceiros e a toda a nossa comunidade, a toda a nossa sociedade. Infelizmente, estamos perplexos aí ao ver tanto negacionismo, tanta polêmica com relação à pauta da vacinação e inclusive a polêmica aberta por conta de vacinar ou não crianças, jovens e inclusive o presidente Bolsonaro se mostra inclusive furioso com essa pauta, dizendo que não quer, que a própria filha não será vacinada e que não aceita que as crianças sejam vacinadas ou que forcem os pais a vacinar as crianças, como novamente aquele velho discurso e que infelizmente muitos dos seus adeptos, muitos dos seus assessores também vão na mesma linha, que é a linha do negacionismo, a linha de querer negar o óbvio, tentar negar o quanto a vacina tem provocado efeitos positivos e, consequentemente, evitado, inclusive, até a morte. E agora, esse teatro, esse tal conselho, esse tal debate aí que eles estão fazendo, que eles estão organizando, na tentativa, ao meu ver, ridícula, tosca, de colocar pessoas, inclusive pessoas desqualificadas para quererem opinar, quererem falar a respeito da vacina com a mesma, como se tivessem o mesmo grau de intelectualidade daqueles que estão ali estudando, trabalhando em cima daquilo, formados em medicina ou áreas equivalentes e, claro, com especialidades próprias para estarem falando daquilo que entendem. O grande problema, claro, a gente sabe que tem muitos médicos, muitos pesquisadores, muitos analistas que se colocam contrários a vacinas. Esses também estão sendo ouvidos e aqui eu não estou julgando o mérito deles e julgando a competência deles, mas o que eu acho bizarro é quando se quer fazer uma espécie de audiência pública no sentido de ouvir o seu Zé da esquina e o que ele acha sobre vacinar ou não crianças, como se a opinião dele tivesse a mesma equivalência técnico-científica teórica de um professor, doutor que vem trabalhando, pesquisando e, claro, inclusive com a prática, com a mão na massa há anos em cima desse tema, e aqui eu estou falando, pegando uma pretensa pessoa em específico, mas aí a gente tem que analisar como órgãos, a gente tem que analisar como um todo, né? Então fica totalmente sem sentido essa lógica do governo e, claro, isso só acaba criando, trazendo, na verdade, mais problema e, claro, tardando a resolver
ou pelo menos se apressar a resolver um problema que já é tão evidente e que já poderia muito bem estar resolvido, inclusive no caso brasileiro. Fosse uma outra lógica aplicada, provavelmente já teríamos crianças vacinadas aqui no Brasil, provavelmente indo aí para suas segundas, terceira doses, sem o mínimo de problema. E aí ficam, claro, sempre as teorias da conspiração e aquelas pessoas que gostam de pegar casos isolados, que, claro, lamentamos aqui todas as mortes ou quaisquer outros problemas que podem ter sido causados por alguma vacina, mas também tem uma grande onda de fake news por trás de todas essas histórias jogadas aí nas correntes de e-mail, grupos de WhatsApp e afins. Então, antes de tudo, chequem a informação, desconfiem, né? E quando eu digo checar a informação, não é pegar o WhatsApp e ver o que a Globo está falando. Procurem ser um pouco mais abertos, um pouco mais amplos, um pouco mais dinâmicos do que isso, evidentemente. Outro ponto para fechar aqui o nosso primeiro notícias comentadas e que, como eu havia dito, vai ser um tema um tanto quanto recorrente em alguns programas, em alguns vídeos aqui que buscarei trazer para todos vocês. O Jornal Nacional deste sábado, dia 8, rapaz, eu acho que as 3, 4 primeiras notícias só problema, desgraça relacionada a questões ambientais. Algumas, evidentemente, já é da natureza, aconteceriam de um jeito ou de outro, mais tempo ou menos tempo. Isso é independente da ação do homem. Outros, infelizmente, sabemos, não podemos negar, a densa pesquisa a respeito disso é a mão do homem, cujo sistema predatório, cujo sistema capitalista faz a natureza gritar, e como ela não tem literalmente garganta, ela precisa desabafar de outras formas. Falando aí num tom um pouco mais tragicamente poético. De qualquer forma, meus amigos, falaremos mais a respeito desse e outros assuntos. Agradeço aí a participação de todos, a sua audiência de sempre. Segue aí a gente no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E claro, também falaremos e fiquem atentos aí para o ato com... celebrando não, porque não há o que celebrar, mas lembrando a uma década de invasão, né? Não é nem uma desocupação, aquilo lá foi uma invasão da polícia contra moradores, trabalhadores honestos no terreno que infelizmente resultou aí na expulsão, na desocupação de milhares de famílias que viviam naquela região e foram praticamente jogadas muitas à própria sorte e outras tendo que viver em condições subhumanas para até finalmente terem para aonde ir. Claro que tudo isso estaremos conversando mais a respeito nas próximas semanas, inclusive trazendo convidados e no dia 22 propriamente, com uma matéria bacana aí para vocês aqui no canal. Mas vamos que vamos, um abraço, um ótimo final de semana e tchau!